não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, versículo 8 e o versículo 18, a parte B. Veja que, mesmo ali sendo oferecido por aspersão, mesmo já indo para o martírio, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Né? Não estava preocupado com a morte, ele estava só preocupado em fazer a vontade de Cristo. E quando ele diz combati o bom combate, né, ele vai dizer que combateu o combate de acordo com as regras que o combate exigia. Feito ele mesmo disse, né? Passou fome, abandono, apedrejamento, foi açoitado, ficou sozinho lá no cárcere, não tinha, passou nudez, naufrágio, foi mordido por serpente. Tudo isso ele passou, mas em nenhum momento ele reclama da situação da qual ele estava passando. Pelo contrário, ele está alegre, animado. E quando ele escreve para Timóteo, mesmo ali próximo ao martírio, ele diz: olha, vem depressa, traz a capa que deixei em Troden e também os pergaminhos. Mesmo já no final de vida, mas ele ainda queria estudar, ainda queria ler. Veja, ele não estava preocupado com o que estava acontecendo na vida dele naquele momento. Ele só se preocupou em cumprir a missão que Cristo concedeu a ele. Somente isso. Nosso terceiro ponto vai dizer a apostolicidade atual. Né? Os apóstolos, no sentido restrito, designam os 12. Né? Lucas capítulo 6, verso 13, Atos 1, 26 e Atos 2, 14. Os 11 discípulos originais que continuaram após a morte de Judas e Matias, que o substituiu, Atos 1 e 26, esses apóstolos originais eram testemunhas da ressurreição de Cristo, Atos 1 e 22, e 1 Coríntios 9 e 1, e escolhido pessoalmente pelo Senhor, Marcos 3, versículo 13 ao 19 e Gálatas 1 e 1, formando ao lado dos profetas do Novo Testamento o fundamento sobre o qual a igreja está constituída, Efésios 2 e 20 e Atos 2 e 42. Tão importante era esse grupo original de 12 apóstolos que lemos que seus nomes estão escritos nos fundamentos da Santa Jerusalém e estão sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, Apocalipse 21 e 14. Nesse sentido restrito, o dom de apóstolo não existe mais. Né? O dom de apóstolo não existe mais. Apóstolos, segundo subponto, fora dos 12. E ele designou alguns para apóstolos, Efésios capítulo 4, verso 11. Na época do Novo Testamento existia o círculo dos 12, 12 apóstolos como representantes das 12 tribos de Israel, que era o grupo mais próximo de Jesus. Além desses, houve também outros apóstolos, como Matias, que foi escolhido em substituição ao traidor Judas Iscariotes, bem como Paulo, Romanos 1:1, 1 Coríntios 9:1 e Gálatas 1:1. O último dos apóstolos, 1 Coríntios, verso 15 e 8, que viu o Senhor, mesmo que fosse de modo diferente dos outros, né? Foi Paulo. E outros mais que foram enviados em missão para estabelecer a base da igreja de Cristo. Entre esses outros apóstolos, além dos 12, havia Barnabé, Apolo, Júnias, Epafrodito, Andrônico e Tiago. Atos, capítulo 14, verso 4, Gálatas 1 e 19, Romanos 6 e 7, 16 e 7, 1 Coríntios 4, versículo 6 e versículo 9. Estes primeiros mensageiros e o apóstolo foram enviados para estabelecer a base da igreja, Efésios 2 e 20. E tendo em vista que o alicerce já está colocado, não é possível colocar outro sobre ele. Apenas outra pessoa continua a construção. Por isso, a função de apóstolo foi extinta na primeira geração, no princípio da igreja. Não existe apóstolo mais hoje. Enfim, o apostolado não é um título pomposo, especial. Também não é um cargo hierárquico. Aliás, não há sucessão apostólica. Essa é uma doutrina formada pela religião romana para justificar a existência do poder papal. Resumindo, os primeiros apóstolos eram testemunhas oculares da vida e da ressurreição de Jesus Cristo, ou tiveram um encontro chamado direto de Cristo. Em lugar algum, as Escrituras relatam que eles tiveram recebido a incumbência de continuar instituindo o apóstolo na segunda geração, o que eles de fato não fizeram. Estejamos, pois, alerta e críticos quanto hoje aparecem apóstolos reivindicando o título de apóstolo, afirmando que foram chamados por Senhor. Trata-se de um típico sinal do fim dos tempos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 a 15. Veja que o apostolado, né, não existe mais, ele só foi no Antigo Testamento.
Hoje não existe mais apóstolo. Existe aquele que se titula apóstolo, né? Mas de Cristo, chamado realmente por ele, que andou com ele, que viu ele, não existe. Aí o terceiro subponto vai dizer o ministério apostólico atual. Como já foi dito anteriormente, não há sucessão apostólica. O que há atualmente é o ministério de caráter apostólico. Como o termo apóstolo significa enviado, esse dom permanece na igreja contemporânea com a conotação estritamente missionária, distinguindo os cristãos separados por Deus para a tarefa missionária. Eles são agora missionários, enviados para fazer a obra missionária, e não são apóstolos. Eles são o quê? Missionários. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 28. Por meio das missões culturais ou transculturais, assim o termo apóstolo, em sentido extensivo, é sinônimo do termo missionário. Não existe mais o termo, não existe mais apóstolo, existe aqueles missionários que são enviados para proclamar o evangelho de Cristo. Atos capítulo 9, versículo 13 ao 17, Atos capítulo 14, versículo 21 ao 28, 1 Coríntios 9, 19 ao 23 e Gálatas capítulo 1, versículo 15 ao 17, e Gálatas capítulo 2, versículo 7 ao 14 e Efésios capítulo 3, verso 6 ao 8. Portanto, atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho são dignos de serem reconhecidos como os verdadeiros apóstolos de Cristo, né? Que esse é o terceiro ponto, a apostolicidade atual. Para concluir a nossa lição, vai dizer assim: a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Atos capítulo 20, versículo 27 ao 31, 1 Timóteo capítulo 6, verso 20. Portanto, os cristãos autênticos que amam e aceitam as Escrituras Sagradas como a palavra de Deus devem aceitar o ensino e revelação originais dos apóstolos a respeito do Evangelho, conforme o Novo Testamento registra, e procurar manterem-se fiéis a eles. Atos 2 e 42. Rejeitar os ensinos dos apóstolos é rejeitar o próprio Senhor. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 3 a 15. 1 Coríntios 14, 36 a 38. Gálatas 1, versículo 9 a 11. Continuar a missão e ministério apostólico, comunicando continuamente sua mensagem ao mundo e à igreja através da proclamação e ensino da palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Não somente crer na mensagem apostólica, mas também defendê-la e guardá-la contra todas as distorções ou alterações, né? Que a gente sabe que tem gente aí alterando a palavra de Deus, se intitulando uma coisa que ele realmente não é, né? Esse foi o nosso terceiro ponto. A apostolicidade atual, né? E nós concluímos a lição dessa forma, que nós possamos entender que apóstolos só foram aqueles que andaram e viram e receberam o ensinamento diretamente de Cristo. Hoje não existe mais apóstolo, hoje existe missionários que vão levar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Mais uma vez agradecendo a você que está inscrito no canal, você que tem curtido, deixado seu comentário, continue fazendo isso que é para nos fortalecer cada vez mais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.